Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do U100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 7, a totalidade do reino, do capítulo 7, as dádivas do reino. E para nos situar, este vídeo é o vídeo de número 57. Estamos na página 135, de um total de 721 páginas. Há um longo caminho a ser percorrido, conforme nossa proposta de estudo. Mas como nós não estamos preocupados com o tempo, por estarmos na eternidade, conforme nos ensina os textos contidos neste livro. Então, dentro dessa consciência eterna, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, fazendo a leitura desta seção 7. Sempre que negares uma bênção ao irmão, tu te sentirás privado, porque a negação é tão total quanto o amor. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte. Também não é possível amá-la totalmente às vezes. Então, quando negamos uma bênção a um irmão, nos sentimos privados, nos sentimos, às vezes, deprimidos, ansiosos, porque isso é o que estamos compartilhando. O que quer dizer isso? Em vez de compartilharmos uma bênção, estamos compartilhando algo contrário àquilo, pois percebemos que não estamos inseridos nessa bênção e por não estarmos inseridos, nos julgamos miseráveis dela. E isso nos traz esse sentimento de desconforto, pois aquilo que nós compartilhamos é aquilo que nós somos. Aquilo que nós doamos é aquilo que nós temos. As coisas não estão separadas. E aqui ele continua. É tão impossível negar parte da filiação quanto amá-la em parte. Também não é possível amá-la totalmente às vezes. Não podes estar totalmente comprometido apenas às vezes. Essa seção trata da totalidade do reino. Ou nós estamos totalmente comprometidos com o reino, ou ele não existe para nós. E aqui ele ainda dá continuidade dizendo: a negação não tem poder em si mesma, mas tu podes dar a ela o poder da tua mente. Poder esse que é sem limites. Então, nós podemos negar o reino, mas o reino não pode ser negado. Mas pelo poder da mente, que não tem limites, nós podemos achar que podemos negar o reino. Se a usas, no caso a mente,
para negar a realidade se vai para ti. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. E aqui ele ainda sublinha e coloca em itálico essa frase. A realidade não pode ser apreciada parcialmente. Ou ela é apreciada em sua totalidade, ou ela é desconhecida para nós. É por isso que negar qualquer parte dela significa que tu perdestes a consciência de toda a realidade. Entretanto, a negação é uma defesa e assim pode ser usada positivamente, bem como negativamente. Usada de forma negativa, ela será destrutiva porque será usada para o ataque. Mas, a serviço do Espírito Santo, pode ajudar-te a reconhecer parte da realidade e assim apreciá-la toda. A mente é por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Tu jamais serás capaz de te excluir dos teus pensamentos. Então aqui tem dois aspectos, a questão da negação. A negação pode ser utilizada de forma positiva ou de forma negativa. A negação usada de forma positiva, sob a orientação do espírito, ela vai fazer você reconhecer parte da realidade que terá condição de apreciá-la como toda. E podemos acrescentar aqui o que é essa negação positiva. É quando se é negado a ilusão. A realidade não pode ser negada, mas a ilusão pode ser negada. Na negação da ilusão, você terá condição de reconhecer a verdade. Tanto é assim que em ensinamentos orientais nos ensinam que nós não somos este corpo. Isso é uma negação. Que não somos essa mente. Essa mente que não está sob a orientação do Espírito. Pois aqui ele mesmo diz: a mente é por demais poderosa para estar sujeita à exclusão. Ou em outras palavras, querendo ou não, nós não escapamos do poder da mente. Tu jamais serás capaz de te excluir dos teus pensamentos. E isso é uma realidade. Nós não escapamos do poder da mente. Agora vamos para o parágrafo 2. Quando um irmão age insanamente, ele está te oferecendo uma oportunidade de abençoá-lo. Isso daqui é um pouco difícil de ser aceito. Quando um irmão age insanamente, nos ataca, e nós percebemos que isso é uma oportunidade de abençoá-lo. É interessante que no encontro que eu tive com determinadas pessoas que estão dentro deste estudo, que estão à busca dessa realidade, eles nos colocaram isso que está escrito aqui de uma outra forma.
dizendo que toda vez que você tem um BO, eles denominam como bênção oculta. Ou seja, vamos sair fora dessa condição negativa e ver que aquilo está querendo nos ensinar. E aqui ele ainda continua. A sua necessidade, ou seja, a necessidade do teu irmão é a tua. Necessitas da bênção que podes oferecer a ele. Não há nenhum outro modo de tê-la a não ser dando-a. Ou seja, se nós reagimos a um ataque com ataque, o que nós vamos receber será ataque. E nós nos identificaremos com isso. E seremos excluídos desta bênção. Essa é a lei de Deus, e ela não tem exceções. O que tu negas te falta, não porque esteja faltando, mas porque o tens negado em outro e não estás, portanto, ciente disso em ti mesmo. Se negamos é porque não temos ciência que nós temos e participamos desta bênção, como foi dito, oculta. Toda resposta que dás é determinada pelo que pensas que és. E o que queres ser é o que pensas que és. Assim sendo, o que queres ser determina necessariamente todas as respostas que dás. Então, o ter e o ser geralmente não estão separados. Então, aquilo que você pensa que é aquilo que você doa. Então, se eu me julgo um miserável, estarei doando, ensinando a miséria, estendendo a miséria. Se eu acredito no ataque, estarei estendendo, disseminando a cultura do ataque. E é com isso que nós nos identificamos. É nessa condição que está a força do ego, que é totalmente desvirtuada em relação à realidade daquilo que nos é oculto, que é esta graça, esta bênção divina que nos pertence e a qual podemos estar estendendo-a a todos. Mas vamos dar continuidade aqui no parágrafo 3. Não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre, mas precisa da tua. A bênção de Deus já nos foi dada, que, no caso, é a vida. Mas nós precisamos nos abençoarmos a nós mesmos. O retrato que o ego faz de ti é de privação, desamor e vulnerabilidade. Não podes amar isso. É isso que o ego
nos apresenta quando estamos excluídos desta bênção de Deus, que é privação, desamor e vulnerabilidade. E é o que nós vemos refletido no nosso dia a dia, neste mundo, no nosso cotidiano. No entanto, podes muito facilmente escapar dessa imagem, deixando-a para trás. Tu não estás lá, e aquilo não é o que tu és. Então, aquilo, no caso aqui, o ego não é o que somos, e nós não estamos lá. Não vejas esse retrato em ninguém, ou terás aceito como o que tu és. Pois nós não podemos ver o outro diferente daquilo que nós somos. Todas as ilusões acerca da filiação são dissipadas conjuntamente, assim como foram feitas conjuntamente. Ou seja, essa ilusão, ela é coletiva. Ela foi construída conjuntamente e será dissolvida, será desfeita conjuntamente. Por isso que nós estamos empenhados na divulgação desses ensinamentos, pois o reino é uma totalidade, não há exclusão de ninguém no reino. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. Pois se você ensinar aquilo que tu não queres ser, assim você será. O teu irmão é o espelho no qual vês a imagem de ti mesmo, enquanto durar a percepção. A percepção vai durar até que a filiação se conheça como um todo. Tu fizeste a percepção e ela tem que durar enquanto a quiseres. O que quer dizer isso? Ele aqui diz o seguinte, que nós não podemos escapar da imagem que nós criamos de nós mesmos. E quando nós vemos o outro distorcido nessa imagem, quando nós vemos seus defeitos, quando nós os julgamos, quando nós os acusamos, quando nós os condenamos, nós estamos fazendo a nós mesmos. Pois o reino é uma totalidade, não há separação. Pois a mente é única. E ela vendo isso no outro, ela está vendo em si mesma, pois nós não podemos excluir dessa mente. Não há como excluir dos nossos próprios pensamentos. E isso é que cria a nossa própria imagem, que nós estendemos ao outro achando que ele é aquilo, mas aquilo ali é um reflexo da nossa própria identidade. Não há como separar disso. Ilusões são investimentos. Elas durarão enquanto tu a valorizares. Os valores são relativos, mas são poderosos porque são julgamentos mentais. A única maneira de dissipar ilusões é retirar delas todo o investimento, ou seja, retirar delas toda a nossa atenção, o nosso foco. Tirando, todo esse investimento,
deixarão de ter vida para ti, pois as terás colocado fora da tua mente. Então, fora da mente, aquilo não vai existir mais. Em outras palavras, a realidade não pode existir fora da mente. Enquanto as incluis em tua mente, tu lhes dá vida. Então aquilo que é ilusório torna-se real. No entanto, nelas não há nada para receber a tua dádiva. E como nós podemos identificar as ilusões? Pois se é a mente que as cria, é pelos resultados que nós recebemos. Se você estiver satisfeito com aquilo que você está colhendo, tudo bem. Mas o que nós vemos como fruto da nossa atenção, da nossa criação, é este mundo. E isso que está fadado ao desaparecimento, ao sofrimento, à morte, à dor. Por aí vemos o quanto é irreal aquilo que vivemos em relação àquilo que é colocado nesses textos, que é o amor, que é a felicidade, que é o contentamento, que é a alegria, que é a paz. Estas são as dádivas da vida. A dádiva da vida é tua para ser dada, porque te foi dada. Não és ciente da tua dádiva, porque não as dás. Então, nós não doamos o amor, nós não doamos a paz, pois no ego é impossível viver essa consciência amorosa, essa consciência da paz. Não podes fazer com que nada viva, já que o nada não pode ser vivificado. Por conseguinte, não estás estendendo a dádiva que tu ao mesmo tens e és, e assim não conhece o que és. Então está tudo ligado. Nós não estendemos essas dádivas. Por isso, nós não as conhecemos e não sabemos aquilo que somos. Toda a confusão vem de não estenderes a vida, porque não é essa a vontade do teu Criador. Tu não podes fazer nada à parte dele, e efetivamente nada fazes à parte dele. Segue o seu caminho para lembrar-te de ti e ensina o seu caminho para que tu mesmo não o esqueça. Dá só honra aos filhos de Deus vivo e inclui-te no meio deles em contentamento. Ou seja, nós não podemos nos isolar somente em contato com todos os nossos irmãos e vendo-os como parte da filiação, é que podemos nos conhecer.
pois eles são o nosso espelho. E aquilo que eu vejo nele é o que eu estou vendo em mim. Isso é a totalidade do reino. Vamos continuar. Só a honra é a dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou dignos de honra e a quem ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhe reserva, porque são os seus amados filhos, nos quais ele se compraz. Se Deus ama seus filhos, não vê defeito neles, porque nós podemos, em nosso próprio julgamento, fazer um julgamento diferente daquele que Deus faz de seus próprios filhos. Será possível? Tu não podes estar à parte deles, porque não está à parte dele. Pois você não está à parte de Deus. Descansa no seu amor e protege o teu descanso amando. Mas ame tudo o que ele criou, do que tu és uma parte, ou não podes aprender sobre a sua paz e aceitar a sua dádiva para ti mesmo e como tu mesmo. Não podes conhecer a tua própria perfeição, enquanto não tiveres honrado todos aqueles que foram criados como tu. Então, é impossível reconhecer a própria perfeição se não a reconhecemos em nossos irmãos. E aqui é que está o nosso trabalho. Pois, desta forma, estaríamos eliminando todo o nosso julgamento, toda a nossa percepção falsa daquilo que temos de nós mesmos e de nossos irmãos, para ver aquilo que é real, aquele ser criado em perfeição pelo Criador que o criou. Uma criança de Deus é o único professor suficientemente digno de ensinar a outra. Um único professor está em todas as mentes e ele ensina a mesma lição a todos. Ele sempre te ensina o valor inestimável de cada filho de Deus, ensinando isso com paciência infinita, nascida do amor infinito, pelo qual ele fala. Todo ataque é um chamado à sua paciência, já que a sua paciência é capaz de traduzir ataque em bênção. Aqueles que atacam não sabem que são abençoados. Atacam porque acreditam que são destituídos. Dá, então, a tua abundância e ensina a teus irmãos a deles. Não compartilhes as suas ilusões sobre a escassez, ou perceber-te-ás como se algo estivesse te faltando. Então aqui vamos destacar o que ele diz. Todo ataque é um chamado à sua paciência, à paciência de Deus, já que a sua paciência é capaz de traduzir ataque em bênção. Então nós voltamos ao BO. Todo BO que nos acontece é uma bênção oculta. E dentro dessa consciência da paciência infinita,
nós podemos traduzir todo o ataque em uma bênção, pois em realidade ele não está acontecendo. Acontece por acharmos que estamos destituídos dessa bênção, que em realidade não é verdade, porque aqui no capítulo 3 ele diz: não precisas da bênção de Deus, porque isso tens para sempre, mas precisa da tua. Se essa bênção é estendida, o que eu terei é bênção. Se, na falta de paciência, ao respondermos a um ataque com ataque, nós vamos colher ataque. Isso é uma lei irrevogável, uma lei de Deus. Aqueles que atacam não sabem que são abençoados. Atacam porque acreditam que são destituídos. Então aqui ele pede a nós: dá então a tua abundância e ensina a teus irmãos as deles. Ou seja, que eles não são destituídos desta bênção. Não compartilhes as suas ilusões sobre a escassez ou perceber-te-á como se algo tivesse te faltando. Nada está nos faltando. Tudo nos foi dado. A vida é uma doação total em tudo. Em amor, em paz, em saúde. Nós é que nos sentimos destituídos dessa graça e nos vemos privados dela. E aí nos sentimos vivendo em escassez daquilo que é a única necessidade nossa. Pois tudo decorre dessa graça que está disponível para nós o tempo todo e que nos foi dada sempre, mas precisa do nosso reconhecimento daquilo que nós somos e não estamos separados disso. O ataque jamais poderia promover ataque, a não ser que tu o tenhas percebido como um meio de te privar-te de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma, a não ser que não a valorizes e, portanto, não a queiras. Então nós não valorizamos uma bênção, a bênção da vida, como se nós não a quiséssemos. Isso te faz sentir-te privado dessa coisa e, através da projeção da tua própria rejeição, acreditas então que os outros estão tirando-a de ti. Tens que estar amedrontado se acredita que teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino. Com o fim de arrancar-te a paz, a felicidade. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Você vê o seu irmão como um inimigo pela projeção, como você vê Deus como um inimigo. Pois ele vai
te trazer a luz, vai te trazer o amor. E na luz, sombras não podem existir, e no amor, o ego não tem subsistência. E isso ele recusa. Ele deixa de reconhecer a bênção da vida e vive na miséria daquilo que ele pensa que é. Sendo a parte da tua mente que não acredita que é responsável por si mesma e sem aliança com Deus, o ego é incapaz de confiança. Ao projetar sua crença insana em que tu foste traidor para com o teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca um outro, é nisso que ele acredita. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhes separar-te de Deus, é isso que pensarás que os outros estão fazendo contigo. Então, não há como nós separarmos os nossos pensamentos. Se escolhemos achar que estamos separados de Deus, nós vamos pensar que os nossos irmãos estão querendo fazer isso conosco, ou seja, retirar Deus de nós. Pois, olha que ciclo vicioso, pois nós nos achamos excluídos desta bênção. E, por acharmos isso, projetamos em nossos irmãos isso, que ele vai nos tirar Deus de nós. Isso é a ideia da separação. Pois Deus nunca esteve separado de nós. O que Ele é o que somos. E o que somos é o que Ele é. Não há uma distância, não há o tempo para alcançá-lo. Ele sempre foi o que nós somos. Mas na loucura dessa separação, Ele está distante, ele está no tempo, ele vai ser alcançado. E eu faço de tudo para obter aquilo que eu já sou. Tu és a vontade de Deus. Não aceites nada mais como a tua vontade. Ou estás negando o que tu és. Nega isso e atacarás, acreditando que foste atacado. Mas vê o amor de Deus em ti e tu o verás em toda parte, porque Ele está em toda parte. E aqui é mais uma vez a afirmação da totalidade do reino. O amor de Deus está em toda a parte. Mas, se você não vê este amor em si, não poderá ver em nada. Por isso a vida torna-se um vazio que é impossível neste amor. Pois ele é tudo. E quando você não o reconhece, o que você poderá reconhecer, a não ser a ilusão? Vê sua abundância em todos e saberás que estás nele e com
eles. Mais uma vez, a totalidade, a não separação, ele está em todos, pois nós estamos nele. Eles são parte de ti, assim como tu és parte de Deus. Sem compreensão disso, tu és tão solitário quanto o próprio Deus, quando seus filhos não o conhecem. A paz de Deus é essa compreensão. Só existe um caminho para sair do pensamento do mundo, assim como só existiu um caminho para entrar nele. Ou você reconhece essa união totalmente, ou você reconhece que está separado. E aí é o caminho do mundo. Compreende totalmente, compreendendo a totalidade. Ou seja, nós não temos como excluir dessa totalidade. Mesmo que pensamos que estamos isolados, mesmo que pensamos que nós rejeitamos os nossos irmãos por nossos pensamentos insanos, como o definimos, sem saber que quando estamos o definindo, estamos definindo a nós mesmos. Pois a mente não abandona ela mesma, ela não abandona a fonte que o originou, que originou esses pensamentos distorcidos. Percebe qualquer parte do sistema de pensamento do ego como totalmente insano, totalmente delusório e totalmente indesejável, e terás avaliado todo ele de forma correta. Isso daqui não precisa nem ser dito. O tempo todo nós estamos comentando sobre isso. Essa correção te permite perceber qualquer parte da criação como totalmente real. Se nós considerarmos o ego como totalmente insano, como totalmente indesejável, desprezível, nós estaremos percebendo parte da criação como totalmente real, totalmente perfeita e totalmente desejável. Por isso que nós falamos lá no início que a negação da ilusão vai fazer transparecer a realidade daquilo que somos. Mas para isso, ele diz, querendo só isso, terá só isso, e dando só isso, será só isso. As dádivas que ofereces ao ego são sempre vivenciadas como sacrifício, mas as dádivas que ofereces ao reino são dádivas para ti. Ou seja, o ego só te cobra dificuldade, sacrifício, como nós já conhecemos. Não vamos ficar muito atentos a isso, não. E o reino são as dádivas de Deus para ti. Elas serão sempre guardadas como tesouros por Deus, porque pertence aos seus filhos amados que pertencem a Ele. Todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é dele. Então, aqui nós encerramos esta sessão. Então, não há como escapar da totalidade do reino, que é representado pelo não escape da mente, conforme ele diz aqui no início, a mente é por demais poderosa
para estar sujeito à exclusão. Tu jamais serás capaz de te excluir dos teus pensamentos. Então, por estarmos submetidos a essa dádiva infinita, poderosíssima, que impulsiona a ilusão que nós vivemos neste mundo como palco de nossa atuação insana, ou a realidade do reino, que é total. E para que a realidade do reino seja vivida por nós, nós não podemos focar naquilo que normalmente estamos dando atenção, que são as distrações deste mundo. E por essas próprias distrações, o que nós colhemos como resultado nos faz voltar para aquilo que é real. Pois a própria insanidade daquilo que colhemos nos faz desprezá-las, rejeitá-las e dirigir a nossa atenção somente à totalidade do reino de Deus. A todos aqueles que me escutaram até este presente instante, minha eterna gratidão. Esperamos que estes vídeos sejam significativos para aqueles que nos escutam. Até mais um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 8 deste mesmo capítulo, intitulado A Crença Inacreditável. Até lá!